tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar aí a nossa aula de história na página 214, né? Falando sobre a vida no campo, depois que eles passaram para esse processo de sedentarização, como é que foi a vida deles. Então, já coloquem aí na página 214, coloquem a olhada para a gente começar. Vamos lá? Primeiro a gente vai reforçar aí os conceitos de agricultura, pecuária e sedentarização que vocês já viram, né? Que a agricultura é esse domínio aí dos seres humanos sobre a terra. Então, essa atividade aí de plantar e colher, né, os alimentos se chama agricultura, né? Essa questão de saber o tempo de cada alimento, de colher, de plantar, saber o tempo certo de tudinho, né? É agricultura. Eles também, né, dominaram a arte da pecuária, né, que é esse domínio aí sobre os animais. Então, eles criavam os animais, depois eles abatiam os animais para se alimentar. Eu trouxe uma imagem também para vocês terem um exemplo dos bois, mas as vacas, a questão do leite, né, galinhas, porcos, tudo isso, todos esses animais também fazem parte dessa mesma atividade. E a sedentarização, né, que foi essa atividade aí de permanecer no mesmo lugar por muito tempo. E essa imagem que eu trouxe aqui para vocês foram as atividades que eles começaram a desenvolver, né? Eles começaram aí algumas coisas eles já faziam, outras eles começaram a fazer e outras eles continuaram fazendo com mais intensidade, né? Então aqui tem alguém recolhendo lenha para poder colocar aqui para assar o alimento, né? Tem uma pessoa aqui arrumando alguma coisa, gente lavando, enfim. Tem gente caçando, ó, para poder trazer para comer. Tem gente aqui construindo, parece que uma cabana, enfim. Então vamos lá. Já sabemos que nas comunidades neolíticas o processo de sedentarização provocou um significativo aumento demográfico, né? Ou seja, eles passaram a ter mais filhos. Isso levava a crescente necessidade de obtenção de alimentos. Quanto mais pessoas, mais alimentos, né? Foi nessas comunidades que por volta de 5.000 a.C., a humanidade começou a fazer os primeiros experimentos com os metais. Porque para fazer principalmente as atividades de agricultura, existia essa necessidade de você ter ferramentas para você poder arar a terra, enfim. Enfeites também, os instrumentos de trabalho e as armas para se defender, né, de animais maiores e de outras pessoas também que pudessem vir atacar ali aquela comunidade que eles pertenciam. Então surgiu aí a metalurgia, né, que é esse conjunto de técnicas e procedimentos para extração e utilização de metais, que é uma técnica que existe até os dias atuais, né? A metalurgia, ela se utiliza da fundição, que é esse processo de você pegar um material, como se você derretesse, né? Só que na fundição se chama de fundir, né? Você derrete mesmo o metal para que ele tome a forma que você quer. Então, você quer fazer uma enxada, vai ter um formato. Se você quer fazer uma ponteira para poder quebrar pedra, é outro formato. Então, para isso, você precisa fundir o metal para ele tomar essa forma que você deseja. Como se fosse assim, comparando, sei lá, o chocolate que a gente pega e derrete para poder fazer o que a gente quer. Então, eles faziam isso, esse mesmo processo, com os metais. Primeiro, né, eles começaram a usar o cobre, que ele era bem maleável e às vezes não precisava ir ao forno. Na mão mesmo eles conseguiam fazer o que eles queriam. Só que ele não era resistente o suficiente para o que eles precisavam. E aí eles pegaram um bronze, né? Mesmo assim, ainda sendo maleável, não era o que eles precisavam. Mas aí eles descobriram o ferro, né, que foi ainda mais resistente que o bronze, e aí alcançou o que eles precisavam, que aí foi o período mais importante, foi quando eles descobriram o ferro. E com isso, eles criaram aí o arado, né, que foi esse instrumento aí. A gente tem o exemplo da enxada, a gente pode ter a foice, né, que são instrumentos que auxiliaram e muito, né, nesse tratamento com a terra que eles precisavam para poder ter mais alimentos.
Ainda, né, sobre a agricultura, eles se desenvolviam quase que basicamente ao redor dos rios, né? Porque a água ele é um instrumento muito importante, né? Essencial para a vida humana. Então, eles sempre estavam bem próximos da água, né? Para desenvolver a agricultura, a pecuária, para o próprio consumo, enfim. E aí, eles criaram, né, os diques, né, o sistema de drenagem e os canais de irrigação. Importante entender que a drenagem ela é totalmente o contrário do canal de irrigação. Por quê? A drenagem ela retira a água que está em excesso de algum local, né? Então, eu tive a cheia do rio e aí a água subiu muito e alagou ali aquela plantação. Aí eu tenho um sistema de drenagem. Então, eu retiro aquela água ali. Né? Ele escoa a água, eles criaram canais para escoar a água para não perder a plantação. Já os canais de irrigação é o contrário. Eles colocam água, né, de uma forma controlada nos locais que são mais secos, né? E os diques foram estruturas para represar a água. Eles criaram como se fossem rios, né? Em locais que eles queriam, né? Como se fossem piscinas, assim, né? Onde eles precisavam quando os rios subiam. O livro de vocês também destacou com relação a essa questão de água, de terra. Uma região do Brasil, né, que é o sertão, o Nordeste brasileiro, que é um período que sofre muito, é um local que sofre muito com essa questão da água. Nessa região existe uma área denominada sertão ou polígono das secas, com características climáticas como muito calor, chuvas irregulares em pouca quantidade e baixa umidade do ar. Some-se a essas características o fato de haver poucos rios e a maioria ser de tipo sazonal ou intermitente, ou seja, são rios que ficam só em alguns períodos, né? Então, é uma região seca, tem pouca chuva, a umidade do ar também é muito baixa, então eles sofrem muito com essa questão da seca, né? Sendo que lá tem um rio, né, chamado Rio São Francisco, que é da onde eles conseguem, né, esse pouco de água aí para poder realizar atividades que a gente vai ver mais à frente. Então, eu destaquei aqui algumas coisas para a gente comentar sobre o sertão. Lá predomina o clima semiárido, né, que é marcado por longos períodos de seca, o que traz dificuldade para quem vive lá, né, porque a gente sabe que a água é indispensável para a vida. As atividades econômicas tradicionais são a criação do gado, a agricultura de subsistência, ou seja, eles plantam para comer, né? Milho e feijão localizados nas áreas de terrenos menos secos. Mesmo sendo toda a região seca, existem umas que são uns pedaços, né? Que são mais, outros pedaços são menos, né? Nos últimos anos, a terceira bolinha, a região do sertão nordestino tem sido desenvolvido o cultivo comercial de frutas tropicais a partir das obras de irrigação desse rio que eu comentei, né? Então eles conseguiram aí trazer água desse rio e começaram a plantar, né, essas frutas aí tropicais. A vegetação da caatinga, típica dessa região, vem desde 1980 sendo transformada graças a altos investimentos em sistemas de irrigação. Então, eles começaram a investir. Então, não se tem mais somente a vegetação de caatinga lá. A proximidade do Rio São Francisco, a proximidade com o Rio São Francisco, os avanços tecnológicos e o interesse do poder público foram fundamentais para melhorar a economia e gerar muitos empregos. Então, quando o poder público começou a olhar para essa região, começou a investir nesses canais de irrigação para trazer a água do Rio São Francisco para mais próximo da população, começou a melhorar a economia naquele lugar e gerar empregos para as pessoas, né? Porque começou a ter vários tipos de atividades econômicas e aí as pessoas começaram a ter empregos, né? E a qualidade de vida melhorou, com certeza. Então, eu vou pedir para vocês colocarem aí hoje a data, né? Olha a data das páginas 214 e 224.
Porém, a gente só vai, exercícios mesmo, a gente só tem a 216, 218, 220, 21, 23 e 24, né? Eu peço para vocês colocarem a partir da 214 porque é a parte de explicação que eu fiz aqui, né, no vídeo, tá? Qualquer dúvida vocês me chamem, tá bom? Hoje eu vou colocar quiz, então fiquem atentos aí, respondam a chamada e qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até segunda-feira.